para vocês. Vou colocar aqui bem próximo o microfone. Todo mundo me escuta? Joia! O tema de hoje é talentos e escolhas para a construção de uma carreira para a vida. Então nós vamos refletir aqui diversas temáticas. Obviamente isso vai ser bem dinâmico, bem rápido, em decorrência do próprio planejamento do evento. Mas ao final eu abro a palavra, quem quiser contribuir será sempre muito bem-vindo, ok? Então vamos lá. Pessoal, é uma coisa comum, todas as vezes que eu estou conversando com os meus coaches, com os meus clientes de coaching, eles sempre falam dessa questão familiar, da pressão familiar na escolha da carreira. Alguém já escutou essa frase? O que você vai ser quando crescer? Alguém nunca escutou? Levanta a mão. Ó, que bom, mas temos mais uma pessoa, né? Mas é muito comum, perceberam? Essa é uma pressão que existe. Eu vou ser médico, vou ser juiz, vou ser professor. E ao longo da nossa escalada de consciência, ao longo do nosso crescimento, nosso desenvolvimento cognitivo, isso vai se descortinando de maneiras diferentes. Ora nos interessamos por uma área, ora por outras, inspirados em pessoas da família, inspirados por personagens de filmes e programas de TV, enfim. Mas isso, de certa forma, nos conduz a um estopim de insatisfação. Porque em determinado momento a gente tem que fazer escolha por carreira. E ao fazer uma escolha por esse ou aquele outro curso, dá uma sensação, em muitas pessoas, dá uma sensação de que fez a escolha errada ou se sente um pouco inadequado. Então essa trajetória de escolher uma graduação ou escolher uma profissão baseado na ilusão, baseado no idealismo, leva muitas pessoas a um certo vazio, a se questionar se está ou não está no caminho certo. Então, o que eu trouxe aqui para a gente hoje é exatamente técnicas, formas da gente conduzir o desenho, a construção da nossa carreira. Todos vocês que estão aqui presentes, os que nos assistem pela transmissão, devem estar se questionando, né? Aliás, se não estão se questionando, vamos nos questionar. Como é que você escolheu a sua profissão? Vocês que estão aqui, escolheram baseado em quê? Porque está dando dinheiro, o mercado está aquecido, sua mãe falou que é legal, porque algum instrutor, algum professor disse que essa é a carreira do momento, ou foi simplesmente porque era seu sonho? Simplesmente um sonho, porque normalmente é assim, minha primeira graduação foi História. Era um sonho. Eu queria ser professora de História. Claro que ao longo da minha trajetória profissional isso se modificou. E não tem nenhum pecado essa escolha inicial se modificar. O importante é a consciência sobre os próximos passos. Ok? Então vamos lá. Essa aqui é uma máxima importante para a gente refletir. Somos levados a pensar que a nossa carreira é um objeto. Eu quero ser médico, eu quero ser rico, eu quero ser dançarina, eu quero ser feliz. E esquecemos o mais importante, que nossa carreira profissional é uma experiência e não um objeto que se compra numa loja e que ali, uma vez comprado, está tudo resolvido. Ao longo do exercício profissional, ao longo da carreira, muitos dilemas surgem. Por isso que todos os dias, quando eu estou atendendo as pessoas, eu observo isso, pessoas que querem fazer pivotagem de carreira, reposicionar, transitar de uma área para outra. Isso é comum, exatamente porque as escolhas foram feitas por um caminho talvez pouco informado, pouco testado, pouco refletido no que seria a prática concreta dessa profissão. Então eu trouxe aqui algumas perguntas relevantes para nós que queremos pensar sobre a nossa carreira, a atual carreira, para aqueles que ainda vão escolher, definir os próximos passos da sua carreira. E imaginem vocês, os universitários, vocês nos escutando, e aqueles que vão entrar na instituição de ensino superior, que vão apertar o play para este ou para aquele outro curso. Imagina os dilemas como vocês já passaram. Então essas perguntas nos auxiliam nesse passo a passo. Saber que você está se transformando, saber que você está se transformando na pessoa que você sempre quis ser, é a melhor fonte de inspiração que existe. É ou não é? Mas de fato eu estou me transformando naquela pessoa que eu quis ser? Quando eu tinha lá 7, 8, 9 anos, estava sonhando com ser isso ou ser aquilo, médico, juiz, professora, enfim, advogado, ao longo do tempo. Será que, de fato, alguma dessas ideias permaneceram? Quantas vezes eu mudei de ideia? Qual dessas eu apertei o play? Escolhi, apertei o play para essa área de recursos humanos, para direito, seja lá qual for. Estou feliz, eu sei qual é o próximo passo, eu sei como eu vou rentabilizar e me realizar nesse percurso.
Muito bem, vamos continuar questionando. Respondam a si mesmo, né? Você está de fato se transformando na pessoa que sempre sonhou ser? Quais as escolhas que me trouxeram até aqui? Respondam para vocês. E vocês as repetiriam? Revalidariam suas escolhas? Não tem nada de errado mudar de opinião. O importante é a consciência, né? Sempre disso. Né? Mais uma pergunta. Estou satisfeito com a minha carreira? Quais são os meus próximos passos? Às vezes, nós podemos optar por abandonar os velhos sapatos e seguir, né, de outra forma. Isso tudo é fácil, gente. Escolher carreira, permanecer naquela trajetória, superar os desafios, adquirir mais conhecimento, crescer, amadurecer, fazer escolhas mais assertivas. Isso é fácil? É uma luta interna, às vezes com os nossos descompassos emocionais, certo? Às vezes com as escolhas que somos pressionados a tomar. Às vezes também por questões financeiras. Enfim, isso trata de uma escolha muito complexa. Então, eu falar em talentos e escolhas, poderia ser fácil você dizer assim, o meu talento é esse. E provavelmente, mais que natural, que eu escolha fazer isso. Eu tiro fotos excelentes, todo mundo elogia isso. Então esse é meu talento, essa é a minha escolha profissional. Isso não é um caminho natural. Claro que ter talentos facilita se você quiser transformá-lo numa profissão, rentabilizar o talento. Mas às vezes as pessoas também não conseguem transformar o talento, o hobby, que é diferente de talento, vocês vão ver isso aqui, numa profissão, em algo que pode ser rentabilizado. Ao longo dessa trajetória, ao longo dessa nossa estrada, pessoal, obviamente que nós vamos ficar felizes, mas também vamos ralar muito e vamos chorar muitas vezes, porque os percalços existem, a vida não é Hollywood todo dia, não é assim? E a gente tem que firmar o corpo, ter consciência de que nós temos uma trajetória a trilhar e ter o propósito muito claro, que se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, não é? Então o propósito, ele é o fio da meada. Inclusive existem livros que tratam dessa questão, que eu vou falar aqui agora rapidamente, sobre as janelas de oportunidade, principalmente entre os 20 e 30 anos de idade, onde as pessoas têm oportunidades profissionais e também a sua trilha educacional. Muitas pessoas falam assim, não vou estudar agora não, vou tirar férias do ensino médio. Vou tirar férias do ensino médio. Depois forma na graduação, vou tirar férias da graduação. Só que existe uma janela temporal para a gente aproveitar determinadas coisas na vida. Vejam vocês, se eu subo o Everest aos 20, 30, 40, é uma força, não é? Aos 60, aos 70, inegavelmente eu enfrento outras dificuldades de ordem física, correto? Da mesma forma, eu quero ter um filho. Não é a qualquer momento que eu posso ter um filho. Também tem limitações que vêm do corpo. O tempo nos tira potência, nos tira vigor. E as escolhas têm que estar muito relacionadas a essa sua capacidade de realizar. Quando somos jovens, nós temos até uma certa faixa etária onde o cérebro está ali numa transformação e uma capacidade de captar muito maior. Não significa que uma pessoa mais velha não aprende sim, só que num ritmo e numa estrutura diferente dos jovens. Então vamos aproveitar as janelas de oportunidade que a biologia, a fisiologia, que a vida nos concede. E ficar adiando e postergando e procrastinando todas essas escolhas que estão aí dadas pelo mercado, pela sociedade, pela cultura, como tidas naquele tempo correto de se realizar as coisas, é importante refletir por que eu tenho que fazer determinada escolha de vestibular, de graduação, de ter filho ou não ter, de escolher uma carreira ou não. Porque também o tempo passa, as coisas mudam, as percepções mudam e as oportunidades também. O mercado de trabalho tem exigência com relação à idade. Vocês sabem disso, não é? Então, para determinados cargos, determinadas posições na hierarquia da organização, não pode ser qualquer idade. Então, é preciso fazer escolhas. E aí, sobre fazer essas escolhas, eu chego no ponto prático do nosso encontro de hoje, que é saber desenhar, testar, tentar, exercitar e experimentar as nossas ideias, simulando-as no mundo concreto. Como seria isso no mundo do trabalho? Então, nós temos que manter um foco na experimentação. Vejam vocês, suponhamos que vocês obviamente são estudantes, os que não são também, podem refletir dessa mesma maneira. Aonde eu quero chegar? Eu vou chegar fazendo uma escolha assim, abro o site, abro o Google, pesquiso e, isso aqui é legal. Isso aqui tem mais a ver comigo. Você acha que isso são informações suficientes para fazer uma escolha profissional?
Ah, isso aqui tem a ver comigo. Ah, curto isso daqui. Eu acho que a gente deveria dedicar um pouquinho mais nessa escolha. Então, a proposta é que a gente experimente, né, porque experimentar a sua carreira te transforma num design da própria vida. E não deixar, igual o Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, não. Porque o que vier, você que vai ter que arcar com as consequências. Então, é importante você ser o design da sua própria vida. Então, para isso, você tem que ter curiosidade para saber quais são os ramos possíveis para você profissionalizar, para você construir sua bagagem cognitiva. Quanto mais conhecimento você bota na sua mochila, pode ser, minha mochila vai ficar pesada. Não, senhor, mais a sua janela de reflexão se amplia. E quanto mais inteligência, menos você vai precisar fazer força. Se eu quiser arrastar essa cadeira daqui até ali, se eu coloco uma rodinha, ela diminui o atrito. A rodinha é uma prótese intelectual, é uma inteligência. É isso que eu quero dizer para vocês. Quanto mais vocês investem no intelecto, menos força física farão. Porque vocês estão sofisticando as soluções. Claro que a força física é importante em todos os momentos da vida, mas se a gente puder selecionar, a gente pode utilizar a inteligência para diminuir o atrito, a fadiga das relações e, obviamente, do trabalho. Então, curiosidade, ação, porque quem fica parado é poste ou defunto. A gente tem que agir, tem que, obviamente, ter o propósito, ter o foco, criar o passo a passo, saber exatamente como agir, não sair dando tiro para todos os lados, E consciência e colaboração. Por consciência do processo, nós vamos falar ao longo da nossa apresentação aqui, das demais telas, sobre consciência do processo. É muito fácil você achar que o advogado trabalha dessa e dessa maneira. É muito diferente de você ir lá e visualizar o dia a dia de um advogado. É muito fácil você supor como é a rotina de um médico, de CTI, UTI, enfim, de urgência. Mas você vivenciar aquele cotidiano é muito diferente. E aí eu vou mostrar isso para vocês também. E colaboração é que é importante, a partir de então, vocês refletirem sobre o seguinte: eu não tenho a informação e não consegui localizar uma fonte para essa informação ou para essa experiência. Então, que eu possa acionar meus contatos, que eu possa utilizar meu network, que eu possa pesquisar no mercado quem pode me dar essa informação. Às vezes você sabe que tem uma pessoa em tal empresa e você gostaria de passar um dia experienciando aquela função. Você pode mandar um e-mail mesmo não conhecendo, todo polido, se apresentando e dizendo o propósito, de repente você consegue uma oportunidade para fazer, como a gente pode fazer uma aula como ouvinte, a gente pode às vezes estagiar por um dia para ter a oportunidade de ver. Ou se tem um tio, um pai, alguém que possa te ajudar nesse processo, deixando você vivenciar aquela trajetória daquele dia naquela profissão. E dar princípios de realidade. Então, usar da agenda de colaboração, pedindo a outras pessoas auxílio para essa sua tomada de decisão. Garanta que o seu problema ou a sua escolha profissional seja real, que te permita agir. Comece sempre com a pergunta como e apresente sua necessidade. Para quê? Eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa escolha profissional, promoção, movimentação, troca de empresa, cursos de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, seja lá qual for. Por quê? Por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Para que eu vou fazer? A ferramenta é uma ferramentinha básica que se chama 5W2H, que está em inglês, mas é basicamente isso. O que, por quê, quando, onde, quanto custa. E é o mínimo de um planejamento que a gente pode fazer por nós. Seja na vida afetiva, numa viagem no final de semana ou na escolha profissional. Claro, a escolha profissional requer de nós uma profundidade, um pouquinho mais. Então, como eu disse, há de ter propósito, porque você vai desenhar a sua vida para realizar o seu modo de ser, a sua melhor versão. Além do propósito, foco, propósito, método, porque eu posso tentar fazer a mesma coisa de maneiras diferentes para evitar a fadiga. Lembre-se sempre, eu falei de arrastar essa cadeira. Eu posso arrastá-la com a minha força física se ela não tivesse a rodinha. Eu teria que imprimir a ela uma força. Mas se por acaso eu quisesse retirar esse atrito, eu poderia usar o quê? Um cobertor de baixo para diminuir ou instalar uma rodinha. Então, a técnica, e o método importante para que você possa fazer as coisas pensadas, com critérios, com sistemática. E muito comum ver as pessoas saem fazendo. Vai fazendo. Aí quando chega lá na frente, percebe que tinha que corrigir um monte de coisa na rota. Então, o trabalho pensado evita que você faça 2 vezes. Então, a ideia do planejamento, que as pessoas não gostam de fazer, é para você evitar realmente essa fadiga, o retrabalho.
E aí a gente entra na questão do talento. O seu talento te ajuda a descobrir exatamente o que você é? Qual é o seu talento? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu posso dizer, eu sei cantar? Não, eu não sei cantar, não sei dançar, não sei cozinhar. Né? Pensa no meu talento. Desde pequenininha, eu ficava pensando, qual é o meu talento? O que eu vou ser quando eu crescer? O que eu tenho para entregar ao mundo? Essa é uma grande pergunta. O que você é capaz de entregar ao mundo? O que gera transformação? O que é útil? Né? A partir dele, você começa a pensar, então, como que você pode ser se exercendo no seu talento? Né? Muitas pessoas acham que o que ela tem como hobby é um talento. E não é. Por exemplo, eu posso ter o hobby de cozinhar lá, fazer um bolo, apesar de não saber direitinho fazer, mas de quanto eu gosto de chegar no final de semana e fazer um bolo. Sai aquele bolo todo mal ajambrado, todo torto, mas eu curti aquele processo. Eu sempre gosto de parar e fazer um bolo. Mentira, viu, gente? Inabilidade total. Mas suponhamos que fosse. Não tenho habilidade para fazer, mas é meu hobby, né? Mas provavelmente eu não conseguiria rentabilizar uma profissão, né, de cake design, né? Não vou ser uma profissional da área de fazer bolos, vamos dizer assim, de confeitaria. Então, nem sempre o hobby te dá condição de rentabilidade. O talento, sim, porque você tende a fazer bem feito aquela atividade. Então, talento é a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade. E o talento facilita o sucesso na atividade. Portanto, é importante você saber diferenciar o que é hobby, o que é talento e, de fato, quais são os seus talentos. E o hobby é uma atividade exercida exclusivamente de forma de lazer, distração e passatempo. Eu tenho uma amiga que gosta de pintar. E ela mostra os quadros para gente. As molduras são lindas, ela compra pronto. Mas o conteúdo do quadro eu não sei, não gosto tanto. Então, assim, não sei se é hobby, se é talento ou se é minha pouca visão para a arte dela. Mas é importante a gente ter esse princípio de realidade. Tem muitas pessoas que acham, porque tiram fotos e são elogiadas, que vão viver disso. Existe um mercado que vai ditar regras, existe uma série de coisas que a gente tem que pensar. Certa vez uma cliente minha falou assim, eu estou cansada dessa minha atividade comercial, mexer com vendas e tal, eu quero mudar completamente. E fazendo todo esse desenho de carreira com ela falou desse sonho de ser fotógrafa de casamento, de festa de 15 anos, de aniversário diversos. Eu peguei assim, ótimo, então vamos fazer a nossa experimentação. Você conhece alguém que trabalha nessa área, que possa deixar você acompanhar? Aí ela conseguiu uma pessoa, uma amiga, e ela foi, junto com essa amiga, cobrir um aniversário de 15 anos. No dia seguinte, ela me relatou. Meu Deus do céu, que canseira, que sufoco. Ela lá, e eu lembro que ela tirou uma foto no espelho com a amiga, com a câmera na mão, toda estilosa, vestida de preto, e fez a legenda, job de hoje. Toda chique, job de hoje. Interessante. No dia seguinte, estava quebrada, cansada. Se imagina se no dia seguinte tivesse que enfrentar outro evento. É uma atividade árdua, requer muito preparo físico. Tem que ter não só condicionamento, imagina a coluna, ficar o tempo todo buscando as melhores cenas, depois ir para o escritório, editar tudo isso, fazer a entrega. Tem todo um processo administrativo. Observem as pessoas que perderam álbuns, perderam filmagem, tem responsabilidades, tem processo. Então não é só sair por aí, clicando o aniversário do seu filhinho de 2 anos e sendo elogiado pelas fotos. Tem que pensar em toda a atividade concreta do dia a dia desse profissional. Então, as ilusões geram frustrações. A gente precisa de princípio de realidade na hora de fazer as nossas escolhas, porque nós é que pagamos o pato no dia a dia de insatisfação. Insatisfação sempre teremos, porque essa é a natureza humana, Ela é eternamente insatisfeita. O que a gente pode ter é propósito, para saber que aquilo que dói naquele momento tem razão de existir, porque é para uma conquista, é para um avanço, é um esforço necessário. Como eu estou falando para vocês, acima de tudo, planejamento. Quem não sabe planejar pode ficar encurralado, pode viver em rascadas. Não faz planejamento financeiro, não faz planejamento de carreira, não faz planejamento na vida, não faz planejamento se vai ter filhos ou não vai. A natureza dos nossos planos é passageira, eles nos transformam porque também permitem transformar. Por isso que os planos são temporários. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, porque mudam-se as percepções sobre a vida. Só que nós temos que ter critérios, temos que ter consistência para não sair toda hora mudando a vida, dando um 360. E o seu trabalho dos sonhos só se tornará realidade se você desenvolver as habilidades e competências necessárias para alcançá-los. Hoje, nas escolhas que vocês fizeram, vocês
fato, com consistência, desenvolvem as competências que o mercado requer para que você possa desempenhar bem as suas tarefas? Ou nós estamos brincando de escola, brincando de aprender, brincando de ser profissional? Porque na ponta tem a avaliação de desempenho, não é assim? No limite, nós temos o feedback dos gestores. Justo ou não justo, a vida é composta de avaliações. E as nossas entregas nós queremos ser enxergados como aquele que adia, aquele que procrastina, que enrola, que nunca entrega, ou aquele que realiza, aquele que avança, aquele que colabora. É uma imagem, a nossa marca que nós estamos construindo. Tá? Muito bem, agora vamos brincar aqui, na parte prática disso, nós precisamos decidir entre ficar no vitimismo de achar, céus, ó, a vida é isso mesmo, eu nunca tenho sorte, o ônibus passa, a poça de água vem sempre em cima de mim, tipo aquele bichinho do rádio, do desenho animado, ó céus, ó vida, nada disso. Vitimismo, se fosse bom, estava cheio de gente rica no mundo, né? Porque a galera gosta de ficar no quartinho do vitimismo. Aqui o que a gente está fazendo é convocá-los para o protagonismo, né? Para serem atores, agentes transformadores da própria história, designers da própria vida. Ou seja, qual é o meu próximo passo para contribuir, para me tornar um ser humano e um profissional austero, sofisticado, produtivo e que de fato serei aquilo que sempre sonhei ser. Ou eu vim aqui para me auto-enganar na vida? Bom, então, vou passar aqui rapidamente um esquema. Lembra, meu tempo tá tranquilo? Depois você me ajuda, tá? Pessoal, o seu desafio profissional, então, você precisa ter visão do trabalho, visão de mercado. O que o mercado está demandando e como os meus talentos podem se adequar? Em que tipo de janela de oportunidade profissional eu posso navegar? E para isso eu preciso entender como é que eu despreendo a minha energia e me desenvolvo, né? Porque tem determinadas áreas que vão sugar tanto de mim que eu posso preferir. Falar, não, aqui eu gosto, eu compreendo, tem um vasto mercado, mas a minha energia, não estou falando energia do ponto de vista espiritual, estou falando do desgaste que vai te levar. Pessoas que não gostam de trabalhar de turno, trabalhar em plataformas petrolíferas, você tem que se enxergar na cena para ver como isso vai te consumir, se é positivamente ou negativamente. E a descoberta dos seus talentos. Nós vamos treinar isso aqui agora. Uma vez que eu olhei, estudei o mercado, sem a área que todas as áreas nos desgastam, mas a área que menos me desgasta e me dá mais retorno positivo, né, da minha realização, e eu sei os meus talentos, então eu vou fazer aqui uma chuva de ideias sobre a minha carreira. Eu posso pensar na mesma área, 3 segmentos dentro da mesma área. Ou eu posso pensar segmentos completamente diferentes. Vamos pensar num plano pessoal de carreira. Então, eu vou pensar num plano 1, 2 ou 3. Pensem junto comigo. Um possível plano de carreira 1. Quero ser cake designer. O que é um cake designer? Aquele que faz aqueles bolos de casamento, de aniversário de 15 anos, aquelas coisas maravilhosas, aquelas esculturas lindas. Então, tem todo um processo para eu chegar a ser um cake designer. Para rentabilizar e transformar isso em uma profissão. Desde a parte de gestão dos recursos até o talento em si de elaborar um bolo. Tempo, recursos financeiros, todo o conhecimento que eu necessito para realizar, né, este bolo, este aquilo do bolo, os detalhes diversos dessa arte, enfim. Então tem que ter um planejamento. Então, cake design aqui. O segundo plano. Olha, é uma carreira tradicional, eu quero ser advogado. Então está aqui uma possível carreira de direito. E uma terceira possibilidade, você se transformar em personal trainer. É possível que uma pessoa deseje essas 3 coisas tão diversas? Sim, completamente possível. Né? Eu já passei em algumas áreas muito diferentes das quais eu atuo hoje. Então, isso não tem problema. O detalhe é que a gente tem que buscar cada vez mais regular o nosso foco para a gente não ficar fazendo escolhas antiproducentes, ou seja, a gente vai estuda e não aplica, não rentabiliza e joga fora. O conhecimento não se joga fora, mas você tem uma janela para se realizar enquanto um ser humano produtivo. Você tem uma vida financeira, uma escalada de conquistas a ser realizada. E que não dá para a gente adiar para os 80 anos. Apesar de muitas pessoas realizarem grandes feitos após idade, né, bem 60, 70, 80. 60 é jovem, 70 é jovem, e hoje nós estamos indo 120, então isso não é um problema. Mas é importante a gente pensar nisso porque também tem a potência, tem a força física que isso vai. E aí, pessoal, uma vez que você pensou os três nichos possíveis de atuação,
Sobre cada um, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa online exaustiva sobre, já estamos finalizando, uma entrevista em profundidade com profissionais da área para sentir quais são as dores e os sabores de ser um advogado, as dores e os sabores de ser um professor, as dores e os sabores de ser um personal trainer, um cake designer. E depois de feita essa pesquisa e essa entrevista, ir para uma observação de campo. E lá ver como é que é o cotidiano dessa pessoa. Imagina um cara que trabalha na plataforma petrolífera. Imagina um oceanógrafo, um biólogo, imagina um professor. E, por fim, aquela experiência que eu acho a mais sofisticada e que muito elucidativa. Não é só você ir numa observação de campo onde você fica apenas observando. É você ir lá e fazer. E ter a oportunidade de ser... Lembra daquele programa do Fantástico, o chefe espião, o que era? O chefe ia lá e trabalhava no lugar. É sentir na pele. Muito bem. E aí, para a gente finalizar, né, rapidamente aqui, eu vou levá-los nessa viagem imaginativa aqui sobre os seus próximos passos e a sua situação na carreira. Imagine daqui a 5 anos na carreira que vocês já escolheram. O que você se vê fazendo? Qual o nível de cargo que você ocupa daqui a 5 anos? Quais são as suas funções e as atividades principais? E quais as habilidades você utiliza na sua rotina? As suas habilidades, ou nenhuma. Né? Se questionem sobre isso. Defina em uma lista seus planos de ação para chegar lá. Você já sabe qual é o caminho para alcançar a meta na sua imaginação? Qual é o próximo passo, então? Quais são as habilidades que você ainda precisa desenvolver para essa carreira? Aonde você quer chegar daqui a 5 anos, quais são os gaps? O que te falta para chegar lá? E o que você faz hoje para conseguir aquilo que te falta para chegar lá? Vamos lá. Crie um planejamento para os próximos 5 anos, né? Porque nada vem de graça, a gente tem que fazer um planejamento, tem que buscar construir, nós somos construtores da nossa realidade, né, pessoal? Olha o protagonismo, coloca isso no papel, organiza, né? Coloca numa linha do tempo, o que você vai fazer a cada momento, e quais são os recursos, o que, por quê, quando, onde, quanto custa. Vamos ter consciência para não ter retrabalho, vamos ter consciência para chegar mais rápido. Eu tinha um professor de matemática que falava, vamos devagar porque estamos com pressa. Vamos com consciência, vamos no detalhe, vamos fazer com consistência, né? E por fim, pessoal, para finalizar de vez, você vai definir o quanto se sente preparado para realizar o plano, em termos de recursos, gastos, né? Pelas tarefas, desafios envolvidos, disponibilidade financeira, confiança e coerência. Então, se você se imagina um palestrante ou um professor, o que te falta para estar aqui na frente falando com destreza, com desenvoltura, né? Coragem? O que te falta? Preparo emocional? Preparo de conteúdo? Né? Muito bem. O que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje é isso. Visualize seu futuro, se coloque na cena do futuro que você deseja, pesquise sobre isso. Lembrem-se, a vida não é um parquinho de diversão o tempo todo, a gente precisa de precaução, teste, tente experimentar essa realidade, antecipar esses percalços de alguma maneira. E você tem sempre que pensar sobre isso. Seu primeiro grande empreendimento é você. Se você não é capaz de fazer por si, vai terceirizar essa principal responsabilidade? Não é isso, pessoal? Muito obrigada. Essa é a nossa mensagem de hoje.